Olá, bom dia a todos. Está começando mais o webinar do Fórum de Reportagem do ICFJ, do IJNet. 2 anos e meio, quase 3 aqui, fazendo os webinars, praticamente toda semana. Hoje nós vamos discutir um assunto que tem distraído a gente e tem botado muita gente para trabalhar também, que é a Copa do Mundo. Por nossa sorte, hoje é dia, nossa tristeza também, hoje é dia que não tem jogo, então a gente conseguiu organizar um espacinho com duas jornalistas que trabalham diretamente em redação ou faz parte do estudo, né, que acompanha também de fora, do ponto de vista acadêmico, a relação entre gênero e esporte. No nosso caso aqui, a gente vai dar um enfoque especial para a Copa do Mundo para o futebol. E nossas convidadas de hoje são a Thalita Vespa e a Olga Bagatini. Eu vou deixar elas se apresentarem. A Thalita é do UOL Sport, e a Olga é jornalista freelancer especializada em gênero e esporte. Thalita, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Oi, bom dia, tudo bem, Daniel? Tudo bem, Olga? Sim, eu sou repórter no All Sport, faço reportagens especiais. Agora, na cobertura da Copa, tenho desbravado um pouco o universo dos vídeos de YouTube, shorts também. E é aquilo, né? Sou uma das poucas mulheres na equipe de esportes do UOL, como um retrato de todas as equipes de esportes do Brasil. Acredito que até fora do Brasil, apesar disso, está mudando. Então, acho que é legal a gente estar reunido aqui para falar sobre isso hoje. Legal, obrigado, Thali, pelo seu tempo. Olga, tudo bem? Obrigado pela sua participação também. Bom dia, Jeb, bom dia, Thalita, meus queridos colegas de faculdade, bom dia para quem está assistindo. Bom, eu fiz jornalismo, né, também, como o Jeb falou, mas eu trabalhei alguns anos em redações esportivas e desde aquela época, 2015, 2016, já me incomodava muito tanto a falta de mulheres nas redações, repórteres eram poucas, editoras, né, quase nenhuma, chefes nenhuma também, então a gente cumpria ali a cota das mulheres enquanto estagiárias. Mas também faltava cobertura sobre mulheres, né? Atletas mulheres, competições de mulheres. Então, ali eu já me incomodava, já fazia algumas matérias, e esse incômodo me levou para outros caminhos. Hoje não estou mais em redação, eu trabalho num projeto de esportes da ONU Mulheres e continuo falando sobre gênero e esporte em várias instâncias. Então, eu agradeço aqui o convite para a gente falar desse tema que me é tão importante. Legal demais. Um dos motivos, né, da escolha desse tema para o webinar é que tem essa, digamos, os dois lados da moeda, talvez, não sei se é a expressão correta, que é a gente ter um marco, que é uma jornalista, uma mulher ser narradora em TV aberta de uma Copa do Mundo masculina, sempre importante lembrar, e Ana Thaís Matos como comentarista, né? Mas a gente às vezes pode ficar meio com a impressão, enquanto telespectador mesmo, né, de que, bom, ali tem aquele espaço, elas estão ali, estão fazendo parte delas, na TV Globo, de grande audiência, TV aberta. Mas a pergunta é, esses espaços assegurados, ou pelo menos, né, nesses que a gente vê, os globais mais famosos, eles significam também vozes asseguradas e escutadas? Minha pergunta se deve, antes de eu passar a bola, se deve porque eu li alguns artigos, eu já te digo exatamente de quem, da Cristina Pagiglione, né, do Zapping, da F5 Folha, que ela explora justamente que o título diz, né, diversidade feminina no futebol avança na Globo, mas fica só no treino. Ela argumenta que a Natália é ignorada pelo Galvão e Renata Silveira resume sua atuação na Copa da TV aberta. Mas eu queria saber de vocês, esses espaços, eles são assegurados e as vozes são escutadas de fato? O que Vai que lá, vocês têm Olga. achado? Olha, eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente está num lugar que é um caminho sem volta. Até pouco tempo atrás, especialmente ali na esteira da Copa de 2019, 2018 para 2019, começou esse movimento das primeiras narradoras e comentaristas, né? E isso se dava a partir de concursos, de joguinhos, de programas de TV. Eu lembro que teve dois, da Fox Sports e um, eu não me lembro qual que era o canal, mas eu me lembro que era patrocinado pela Leis.
E a Natália Lara, né, que é uma das narradoras que está aí na cobertura da Copa do Mundo hoje, ela participou, ela foi super bem no programa, e depois que o programa acabou, ela me contou isso, né? Ela achava que ela ia sair e já ia ter 1 milhão de propostas de emprego esperando por ela. Só que não foi isso que aconteceu. Então teve aquele momento de visibilidade, né? Durante é quase um concurso de narradoras, e depois nenhuma das emissoras estava interessada em contratá-la. Então isso demorou bastante tempo. Ainda era uma coisa meio aberração, meio pontual. E aí no ano passado, no começo do ano, né? Nesse movimento todo, que eu acho que a gente é uma conquista do movimento de mulheres, né? É uma conquista desse movimento por mais diversidade que as empresas estão tendo que acompanhar. Ela é contratada pela ESPN e 2, 3 meses depois ela recebe uma proposta da Globo para tirá-la da ESPN. E hoje eu vejo essas mulheres valorizadas, sabe? Elas estão ali, não estão ali para cumprir uma cota, elas têm realmente um espaço, e eu acho que elas vieram para ficar. Então, acho que sim, são vozes asseguradas. A gente vê também um movimento, né? Porque as mulheres, historicamente, no jornalismo esportivo, ocupavam esse espaço de estarem ali quase como uma peça decorativa no estúdio para ler o e-mail do espectador. E hoje elas estão participando ativamente do debate sobre futebol. Mas uma coisa que eu também fico muito contente, que é novidade, é esse número de mulheres cobrindo a seleção masculina brasileira no Catar. Então, a gente tem a Carol Barcelos na Globo, a gente tem a Aline Fanelli. E é uma coisa que antes era um espaço muito seleto dos homens, sabe? Cobrir a seleção, ó. Então, eu vejo sim que essas vozes estão... As que estão ali estão asseguradas, agora a luta é para que tenha cada vez mais, e cada vez mais vozes diversas também. Uhum. Eu concordo com a Olga. Eu acho que ainda poder, né, no mundo ideal, a gente teria um 50-50, sabe? A gente teria uma proporção equivalente à proporção da sociedade mesmo. Eu acho que o mundo ideal ainda está muito longe, né? Mas se a gente olhar, a gente não precisa voltar muito. A gente se formou em 2000 Quando que a gente se formou? 2016, né? 16. A gente se formou em 2016, cara. Então, se vocês olharem, voltar 6 anos, como era naquela época e o quanto mudou agora. Então, eu concordo. Eu acho que sim, que não tem mais como isso voltar atrás, não tem mais como isso mudar. Eu acho que, pelo contrário, agora é daqui para muito para frente, sabe? Agora é cada vez mais mulheres, cada vez em papéis de mais destaque. Eu acho que a Renata, né, nessa Copa, eu queria ter visto uma participação dela na TV aberta maior, eu queria ter visto mais ela, né? Agora ela já está narrando só pro GE, eu queria mais, eu queria até o fim, entendeu? Que ela estivesse ali na escala com os meninos também, né? Com o Luiz Roberto, com o Luiz Carlos Júnior, que ela tivesse na escala como eles, que eles estão nessa escala de divisão dos jogos. Então, e é muito louco, né? Se você olha os comentários, é sempre um desprazer olhar os comentários. Mas eu, às vezes, faço isso comigo. Se você olha os comentários, as críticas a ela, as pessoas ainda não se acostumaram, e aí a gente fala do ambiente machista, masculino, né? Do próprio telespectador, do próprio consumidor do futebol, que começa a arrumar um monte de entrevero para criticar a Renata e qualquer outra mulher que tá ali, né? Então, eu queria que ela tivesse na escala, eu queria ela mais, como tá a Ana Thaís. A Ana Thaís tá ali nos jogos da seleção. Né? Também achei que o Galvão, no primeiro jogo, interagiu muito pouco com ela, mas depois me pareceu mais natural. Não sei se você percebeu a mesma coisa, Olga, mas nos jogos seguintes eu achei que isso ficou mais natural. Não sei se ele percebeu, que a galera percebeu, né? Sei lá. Mas Pode é ter isso, sido um chamado da própria Globo, né, para ele também. pode ser, porque eu acho que é uma desconstrução que veio muito rápida, né? Para esses caras que trabalham com esporte há muito tempo, que estão acostumados a estar num ambiente masculino, né? Não estou passando pano, não, eles têm que enfrentar isso, acabou. Mas pronto, tomou uma chamada e vamos embora. Uhum. Então, e ela foi pleníssima ali, foi ótima, e cara, eu acho maravilhoso
E acho que para as meninas que estão começando aí, é muito mais legal você começar olhando, tendo essas referências, já do que você começar sem nenhuma referência, né? Como foi no nosso caso e até muito antes da gente. Eu acho que a Ana Thaís, eu vejo o movimento dela sendo muito valorizada pela Globo. Sim. Então, pode até, a gente não sabe o que aconteceu do jogo 1 para o jogo 2, mas assim, as coisas melhoraram. E ela mesma, né, ter sido mandada para o Catar, tá ali cobrindo seleção também, né, comentando seleção com o Galvão, na última Copa do Galvão. E também eu vi que ela participou da chamada de fim de ano da Globo ali, daquela clássica que a Globo faz todo ano, e ela estava ali, né, enfim, com todos os artistas da Globo. Então eu vejo esse movimento de valorização. Vejo também, eu vi bastante críticas, porque é isso, né? Parece que eu vi alguém falando no Twitter de que o narrador homem tem que ser, pode ser qualquer coisa e a mulher tem que ser perfeita o tempo todo. É claro, né? Porque o erro das mulheres num ambiente historicamente dominado por homens como esse é muito mais cobrado. Mas eu vi muitos elogios também, a Ana Thaís, a Renata. Eu acordava para o jogo das 7 com a Renata, e aí era quase um ritual, assim, né? Nas primeiras rodadas da Copa. E aí eu abri o Twitter e via muita gente elogiando, falando, a craque do jogo, a craque do jogo. E como significa, né, para essa nova geração de jornalistas que estão vindo aí, verem a Ana Thaís, verem a Renata, e também a Natália Lara e a Renata Mendonça, que estão no Sport TV, olhar aquilo e ver como um caminho que é possível para elas também. Acho que isso vale muito. Vocês, aproveitando o gancho, vocês estão em contato com novas jornalistas, estudantes de jornalismo que às vezes vão até vocês para trocar ideias sobre como que é a carreira? Tem, se sim, vocês sentem que tem mais mulheres interessadas em seguir esse caminho? Comigo rola bastante, desculpa, Olga. Pode falar, pode falar. Comigo rola bastante. A galera procura, assim, as meninas procuram bastante. E, assim, é legal, né? Lá no All Sport mesmo, tem muita menina nova começando, estagiária, e que troca ideia, e que você vê mesmo essa percepção delas. Mas essas pessoas procuram nas redes sociais, umas meninas que estão ainda na escola, sabe? Eu vejo, Uhum. sim, um interesse. Mas eu não sei se esse interesse sempre houve, porque, enfim, não me procuravam antes, né? Na minha turma de escola, ninguém seguiu para o jornalismo. Então, eu não sei se é uma coisa que já acontecia ou se tá mais agora. O que você acha, Olga? Eu acho que está mais agora, sim. E, inclusive, uma das coisas que me procuram bastante para TCC sobre mulheres no esporte. Então, eu acho que existe o interesse delas serem as jornalistas que estão lá, mas também de estudarem esse fenômeno que tem acontecido. Eu acho isso bem interessante. Uhum. Ou às vezes era justamente por não se verem representadas, e aí acaba criando aquela coisa, talvez não tenha espaço, não sei o quê, e nem tenta, nem expressa uma vontade. Mas agora a base vem forte, viu? Porque elas estão ali ocupando os espaços também. Eu vou falar uma aqui, que é uma jornalista, acabou de se formar na Casper, apresentou o TCC mês passado, que é a Tainá Fiore, que está brilhando no TNT Esportes, cobre futebol europeu, cobre futebol feminino também, mas ela é uma dessas meninas que está vindo aí da nova geração. Ah, bacana. Vou guardar o nome, hein? E vocês, bom, imagino que tem contato com outras jornalistas também, além das globais. E sobre a vivência exatamente lá, vocês têm, não sei se elas têm tempo de trocar esse tipo de ideia, mas elas comentam como é que está sendo o cotidiano, a experiência em viver num país extremamente machista como o Catar, e o que elas dizem sobre. Thalita, quer ir? Vai lá, agora eu vou deixar Foi você. mal. Não, vai nessa. Então, eu não consegui falar com ninguém, né? Porque imagino que a vida esteja muito corrida lá, mas eu estou acompanhando alguns relatos delas, tanto nas redes sociais quanto nos veículos jornalísticos para os quais elas têm dado entrevista. Eu acho que, assim, de modo geral, rola uma sensação de tensão permanente. Não é aquele clima de Copa do Mundo que a gente viu no Brasil em 2014, sabe? Que era tudo muito festa, né? O pessoal bebendo, o pessoal tranquilo. Acho que, especialmente para as mulheres, tenham cuidado com posturas, com vestimentas. Eu vi um relato da Débora Gares, que ela entrou num restaurante, que depois ela percebeu que era um restaurante local, não era um restaurante muito turístico,
entrou sozinha e todos os homens do restaurante pararam e ficaram olhando para ela. Ela ficou tão constrangida que ela saiu do restaurante sem comer nada. Também vi a Isabelle Moraes, da Band, com um relato dela de que ela estava numa fanfest, fazendo uma entrada ao vivo, ia gravar alguma coisa, e os seguranças constrangeram ela tanto que ela teve que sair sem conseguir gravar. Então, eu acho que não está sendo tranquilo, mas eu acho que também eu acho que existe muito uma expectativa, né, de que ia ser muito perigoso para as mulheres. Eu acho que é mais uma guerra fria, assim, essa tensão constante, mas que só mostra como foi um erro da FIFA ter escolhido o Catar como sede, né? Com certeza. Tem o caso da Isabelle Costa também, né? Que foi... Perguntaram para ela se ela era uma atriz pornô. Fácil não tá, né, gente? Cara, é isso que a Olga disse. É uma cautela, uma tensão constante. E muita dificuldade, muita dificuldade. O UOL mandou 2 mulheres, a Domitila, que já costuma cobrir eventos grandes, e a Raquel, que é cinegrafista. E antes da Copa, a Raquel foi ao Catar, a convite do Catar, para conhecer o país, e ela fez um doczinho contando como é que foi para ela lá. E assim, dificulta muito, já é difícil uma cobertura e o Catar dificulta muito mais. Dificulta para todo mundo, mas obviamente para as mulheres dificulta muito mais. Porque todo o acesso é tudo muito restrito, é tudo muito complicado, inclusive para você encontrar as pessoas para você entrevistar, você como mulher, né? Assim, é muito. Então, eu concordo super com a Olga, eu acho que foi um erro, um equívoco gravíssimo. A gente está numa ascendência em relação à liberdade das pessoas, você não poder ser LGBTQIA+, no Catar, você não poder se manifestar a favor dessa causa. Pelo amor de Deus, a gente está em que século? Não faz o menor sentido isso. Então, não deveria ter sido lá e está dificultando para todas. Especialmente para as torcedoras, né? Porque a gente os relatos das tensões que as torcedoras do Irã, por exemplo, estão passando lá. Só vou contextualizar rapidamente, né? De que existe uma teoria, né? A partir dos próprios iranianos e das vivências da Copa, de que o governo do Irã mandou espiões para o Catar para acompanhar esse movimento dos torcedores e das torcedoras, tanto por conta dessas manifestações que estão acontecendo, também no movimento das mulheres. Então, as mulheres iranianas, elas estão sendo abordadas por seguranças de maneira muito violenta dentro dos estádios. Inclusive, tem um relato muito forte no Instagram da Domitila Becker, do UOL, contando de como uma delas chegou a apanhar na polícia por estar com uma camiseta com os dizeres Women, Life, Freedom. E elas estão morrendo de medo, né? Assim, como que está sendo esse retorno para casa delas? O que elas estão passando agora lá? Então, as jornalistas vivem sob tensão, as torcedoras, então, imagina, você voltar para o seu país com medo do que o governo vai fazer com você. O Blatter reconheceu, né, que foi um erro, mas aí reconheceu uma semana da Copa e já não adianta mais nada. Então, a gente vai ter que passar por isso e eu acho que tem que servir de lição. A Copa não pode ir para países que desrespeitam direitos básicos fundamentais. Sim. E eu achei curioso você comentar esse último caso, Olga, porque eu lembro de ter lido, e pode ser falha minha, óbvio, eu lembro de ter lido sobre esse caso específico da mulher que apanhou da polícia, que estava com uma camiseta de protesto, mas dos espiões, não me recordo de ter lido. E você acha que, não só esse caso, mas você acha que existem outras pautas aí que poderiam ser mais exploradas, que mereciam um pouco mais de atenção? Que a gente pensa, né, Brasil, e aí a gente foca no nosso, digamos. A gente acaba esquecendo os outros 31 países envolvidos. Você acha que, de repente, é algo que possa ser melhor explorado? Olha, no contexto de Copa, eu tenho lido algumas coisas bem interessantes. Tem uma repórter da Folha que foi para lá, que ela não é do esporte, ela foi mais, acho que como uma repórter para cobrir costumes e para cobrir as outras coisas que estão acontecendo no Catar. Então eu vi uma matéria, justamente isso que eu estou falando, é baseado nessas matérias que eu li, né, sobre as vestimentas, sobre essa tensão que as jornalistas, que as torcedoras estão enfrentando. Eu acho que num contexto de Copa, você fica
um pouco preso ali no hard news, né? Quando você está num país, você tem 30 dias, tem coisas acontecendo o tempo todo. Então, eu estou gostando da cobertura que eu estou vendo, mas eu acho que tem alguns casos no pré-Copa, nos meses que antecederam a Copa, que poderiam ter sido um pouco mais explorados pela imprensa brasileira nesse recorte de gênero. Por exemplo, teve um caso de uma torcedora, uma mexicana, a Paola, que ela estava trabalhando no comitê organizador lá no Catar. E aí, um colega Catar invadiu o apartamento em que ela estava, tentou, não sei se agredi-la ou se estuprá-la, e ela conseguiu escapar e foi para uma delegacia. E aí, pelas leis catares, ela não foi acolhida, ela foi, na verdade, condenada, indiciada lá por ter se relacionado sem ser casada, foi condenada a 100 chibatadas, e aí a única maneira dela se livrar dessa sentença era ela casando com o agressor, porque daí teria sido o marido dela e não teria sido um problema. Ela conseguiu, com a ajuda da Embaixada do México, sair do Catar, mas eu acho que essa história, a gente, por exemplo, era uma história para ter sido relembrada logo antes do começo da Copa, era para ter entrevistado ela, entendido o que aconteceu com essa mulher, e claro, né, toda conquista merece ser celebrada, acho que a gente tem que celebrar as árbitras estarem lá pela primeira vez, as narradoras, as comentaristas, mas eu acho que a gente não pode ficar num tom só celebratório, sabe? Porque a gente está lá, árbitras estarem na Copa pela primeira vez em 92 anos, deveria ser um motivo de vergonha para a FIFA, e não, sabe? Eu acho que tem que fazer esse equilíbrio da celebração, claro, precisamos, mas também de dar uma cobrada, de mostrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido. Sim. A Olga lembrou muito bem o caso da Paola. Eu conversei com ela pouco antes da Copa, eu tentei entrevistá-la, ela disse que não, que o processo estava rolando, que ia ter uma sentença, e ela não podia falar antes disso, depois ela não quis falar. Mas foi um caso muito emblemático, eu concordo que teve pouca repercussão, pelo menos aqui, eu acho que isso tinha que ter sido mais abordado. Mas é um retrato, né? Então, imagina, a gente está falando de um estupro. Você tem que casar com seu estuprador. Isso é uma coisa completamente inaceitável e a gente está dando palco para isso. Aceitando isso como se fosse uma cultura local. E aí, a partir do momento em que a FIFA proíbe os atletas de fazerem manifestações contrárias a isso, a FIFA dá um respaldo a essas coisas que não são culturais. Isso não é uma questão de cultura, sabe? A gente pode questionar o uso da burca, do hijab como cultura. Agora, você ter que casar com seu estuprador não é cultura. Então, já que lá foi o país escolhido, que os jogadores, que as pessoas pudessem protestar. Então, me parece uma coisa absurda, uma coisa silenciada, sabe? Como se a gente tivesse que fingir que nada disso está acontecendo. E concordo 1.000.000 em relação às árbitras. Cara, o que é isso? A gente tá em 2022, sabe? É claro, foi muito emocionante para mim ter visto as três entrando em campo aquele dia. Mas foi emocionante porque a gente sabe o quanto isso é grandioso e que ruim que isso seja tão grandioso. Não deveria ser algo comum, né? A primeira mulher árbitra no Brasil, ela foi impedida de apitar pelo João Avelange, na época presidente da CBD. Ela foi impedida, ele não queria que ela apitasse de jeito nenhum, ele não queria dar o diploma dela, ela tinha concluído o curso, ela teve que recorrer ao Médici para que ele fizesse uma carta a próprio punho, para que ela pudesse apitar acho que era um amistoso, se eu não me engano, entre Argentina e México, de futebol feminino. O Brasil não tinha futebol feminino nessa época, então ela foi chamada para poder representar o Brasil como árbitra. E aí, só para contextualizar, quando o Médici fez essa carta a próprio punho pedindo que ele liberasse ela para apitar, o nome dela é Lea, o Avelange liberou e aí começou a se vangloriar disso. Olha só que honra, temos a primeira mulher árbitra. Isso foi nos anos 60. Então, assim, me parece a mesma situação, né? A gente vê a FIFA, a gente vê se vangloriando de ter mulheres árbitras depois de ter impedido essas mulheres de ocuparem esses espaços
de várias formas subjetivas. Por mais que você não impeça ali, como foi o Avelange nessa época, você impede de formas subjetivas, né? Você restringe o espaço, o acesso dessas mulheres. E aí, quando elas entram, por mérito delas, vem a FIFA e se vangloria. Olha que lindo, 3 mulheres apitando. Muita luta, né, envolvida. Sim, e imagino que sem os devidos reconhecimentos a quem veio antes, né? Ou quem tentou antes. Uhum. Uma coisa que virou uma das minhas bandeiras, assim, né? Porque eu acho que é só a gente ver essa cobertura de Copa do Mundo masculina. Não existe um dia em que um dos jogadores ou alguém da imprensa não faça referência aos grandes jogadores da história da seleção brasileira masculina. Todo mundo sabe quem os caras que jogaram a Copa, especialmente os campeões do mundo. E eu acho que ainda falta muito um trabalho de visibilização das pioneiras do futebol feminino. Então, hoje eu estou com um trabalho muito forte com a Cici, né, que foi a primeira grande camisa 10 da seleção feminina. A gente produziu um documentário sobre ela, que está disponível gratuitamente, vou fazer um rápido jabá aqui. Então, tem um documentário sobre a Cici, e é uma coisa que eu gostaria de ver mais. Ano que vem tem Copa Feminina, então eu acho que é uma excelente oportunidade, porque isso é um pouco a imprensa precisa fazer uma meia-culpa também, porque por que a gente conhece esses jogadores que jogaram pela seleção masculina? Porque o tempo todo tem reportagem, o tempo todo os próprios jogadores homens valorizam, né? Falam, a gente viu essa semana, por exemplo, o encontro do Richarlison com o Ronaldo, que o Richarlison chorou. Falou, nossa, você é meu exemplo, meu sonho está aqui te conhecendo. E a gente não tem isso com as mulheres, porque houve um trabalho de invisibilização e de silenciamento histórico por parte da CBF com essas jogadoras, que é absurdo, assim, é escandaloso. A Cici mesmo, ela jogou a Copa de 99, fez 7 gols, foi co-artilheira, foi a segunda melhor do mundo, só não foi a melhor do mundo porque o Brasil não foi para a final. E aí ela vai para os Estados Unidos jogar, e em 2003 ela não é convocada para a Copa. Em 2004, para a Olimpíada, o René Simões, que era técnico na época, convoca e desconvoca ela 2 vezes. E essa história nunca foi bem explicada, assim, nunca se entendeu o porquê. E por quê? Se era uma jogadora que usava cabelo raspado, que era um afronte para os dirigentes da época. Inclusive, em 2001, o Campeonato Paulista coloca no regulamento que mulher de cabelo raspado está proibida de jogar, e é muito por conta da Cici. 2001. 2001, assim, foi agora, entendeu? Agora. E aí a Cici vai para os Estados Unidos, meio exilada, porque não consegue mais jogar no Brasil, não é mais convocada, ela nunca teve um jogo de despedida. E aí agora está rolando um mini movimento da CBF de fazer esse reconhecimento retroativo da Cici, e ela, muito justamente, não está muito interessada, sabe? Então eu acho que a imprensa tem esse papel de recuperar a história das pioneiras, recuperar a história das seleções anteriores, porque eu acho que qualquer pessoa que defendeu uma seleção brasileira numa Copa do Mundo merece ser reconhecida, sabe? Ser prestigiada. Então, se é para dar meus 20 centavos de contribuição aqui numa coisa que eu acho que deveria melhorar, é ter esse mesmo cuidado com a nossa história do masculino com o feminino. E Olga, onde que encontra o documentário? Você falou, mas não sei onde achar. Está no site, na plataforma do FIFA Plus, que é essa nova Ah, plataforma lançada pela FIFA, né, que está inclusive transmitindo jogos de graça. É gratuito, é só você entrar lá, se cadastrar e procurar assistir. legal. Mas, Seu projeto, você participou? Eu fui roteirista e produtora. É um projeto meu, do Gustavo Franceschini, Paulo Júnior e da Maria Isabel. A gente fez junto e foi um processo maravilhoso. A gente entrevistou várias pioneiras, pessoas que jogaram com ela. A gente, infelizmente, ela mora na Califórnia hoje, né? Por conta da pandemia, a gente teve que contratar uma equipe lá, não consegui ir. Uhum, Mas me emocionava, a equipe inteira chorando a cada entrevista dessa história tão bonita e tão pouco conhecida. com certeza. Parabéns a você e a todos aí pelo Pode assistir trabalho. lá, tá disponível, gente. com certeza, e já quero depois te chamar para a gente organizar alguma coisa aí, para fazer uma matéria, uma Bora coisa lá. com ela. Nossa, até me perdi aqui, que eu entrei tanto na história, fiquei imaginando, né? Até me perdi aqui, que também tem isso, né? Você falou da Copa do Mundo ano que vem, mas pouco tem sido dito sobre a Copa do Mundo feminino do ano que vem. Onde que vai ser, por exemplo?
Austrália e Nova Zelândia. Austrália e Nova Vai ser Zelândia. aquele joguinho da madrugada, que nem foi em 2002. Vai ser um fuso horário difícil para os brasileiros, mas, poxa, vai ser, acho que cada Copa, né, do mundo feminino que acontece é a melhor da história, porque tá rolando um investimento que a gente nunca viu antes, então os times se fortalecendo, um monte de time vindo forte pelo título. Então, acho que vale o esforço aí de pôr o despertador na madrugada. Uhum. Relembrar os tempos de Coreia e Japão. Eu ia continuar aqui com sair um pouco desse ponto, que é perguntar ali no esporte também. Existe alguma pauta na avaliação de vocês, né? Agora saindo um pouco só do futebol. Tem alguma pauta que dessa perspectiva gênero e esporte que merece mais atenção aqui no jornalismo brasileiro? Se você quiser começar, Thali, para dar um respiro para a Olga. Não sei se você... Cara, eu acho que eu não vou te dizer que existe uma pauta que merece mais atenção. Eu acho que o recorte gênero dentro do esporte, ele merece muito mais atenção. Porque, tudo bem, a gente vê em outros esportes olímpicos, por exemplo, eu vejo uma coisa mais equilibrada. Não sei se a Olga concorda comigo. Mas, cara, no Brasil, principalmente, no futebol, não tem como a gente não falar do futebol. É o futebol, entendeu? Então, não vou dizer que existe uma pauta. Eu acho que essa pauta, o gênero, a mulher dentro do esporte, ela precisa romper tanta barreira para ela chegar nos lugares que elas chegam. E eu acho que isso precisa ser sabe, escancarado, assim. Acho que isso precisa ser mostrado muito, né? Já é difícil você chegar num esporte de alto nível, você ser um atleta olímpico ou então um jogador profissional. Agora, quando você é mulher, tudo isso é muito maior. É muito. Agora, se a gente falar de futebol, a gente vem para a base, hoje, e que bom, tem um investimento muito grande na base, né? Os clubes estão investindo nas meninas e os campeonatos estão ficando mais equilibrados. Você tem visto isso? Se você olha a Libertadores feminina, se você olhar, sabe, os campeonatos estão mais equilibrados e a base é o que está fortalecendo. Então, no São Paulo mesmo, São Paulo tem uma base feminina excepcional. Eles investem muito. Ninguém bate essas meninas do São Paulo. O sub-17 deles é muito bom. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre as bases todas, do futebol, as bases de todos os esportes, porque é ali onde começa e é onde elas têm menos acesso, menos condição para poder fazer tudo isso, né? Então, se tiver mais investimento ali nessa parte da base, das meninas novas, a gente vai conseguir resultados melhores. E geralmente a gente fala de meninas que não têm uma condição financeira ok para poder, né, trabalhar com isso, para poder investir, para que os pais possam investir em alguma coisa. Então, eu acho que é isso, eu acho que é a base, o que a gente precisa falar, né, em relação a gênero. Uhum. É que a hora do vai ou racha, né? Exato. Olga, o que você acha? Em relação. Só uma pergunta para mim: o que a gente pode fazer para fortalecer a cobertura de esportes para além do futebol? É isso? Isso, com a perspectiva de gênero. Desculpa, que entrou algum som aqui que eu não estou conseguindo. Espera um instante, não sei se é de você. Oi? A gente não está ouvindo, não. Você está ouvindo, Thali? Não. Descobri o que era. Eu tinha Foi? uma aba guardada aqui, e do nada eu vi o Thiago Leifert fazendo propaganda, não sei o que está acontecendo aqui. Mas tudo certo, já fechei, já achei a aba, já fechei aqui. Sim, exatamente sobre se nessa perspectiva não só gênero e futebol, né? Se a gente pensando no esporte em geral, se é algo que merece um olhar mais atenção da nossa parte de jornalistas. Eu concordo com a Thalita de que a gente tem que ter sempre esse olhar cuidadoso para a base. E eu acho que
uma outra fonte, né, que a gente pode diversificar um pouco a cobertura, e até o debate, é porque eu também, claro, né, muito por conta do trabalho que eu tenho feito, eu estou descobrindo que existe uma miríade de pesquisadoras que estão fazendo trabalhos com esse recorte. São trabalhos super interessantes. Eu fiz mestrado também, a gente fez uma graduação muito profissionalizante ali, né? Muito mão na massa, tanto que o meu TCC foi um documentário. E aí eu dei um mergulho no meu mestrado, mais nessa parte teórica. E aí foi um mundo novo que abriu para mim, e eu acho que os jornalistas deveriam beber mais dessas fontes da pesquisa. Inclusive, a ONU Mulheres lançou esse ano uma pesquisa em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que mapeava todos os organogramas de todas as confederações olímpicas brasileiras, e colocava em números assim essa desigualdade na gestão, que ainda é um lugar que eu acho que é muito importante, né? Porque as mulheres estão ocupando esses espaços, mas eu acho que as coisas só vão mudar de verdade quando as mulheres ocuparem os espaços de poder e de tomada de decisão. E só abrindo uma rápida janela aqui, porque eu me lembro quando eu trabalhava como estagiária, 2015, 2016, eu tinha algumas matérias de gênero e eu olhava para o lado, não tinha nenhuma editora mulher com quem debater aquela pauta, e muitas vezes elas acabavam barradas pelos editores homens, por falta de interesse no tema, porque tinham outras prioridades, então não tinha tempo para fazer aquela pauta, e eu já fiz, nossa, fiz muitas vezes, assim, de terminar meu horário de trabalho e aí me dedicar à pauta que eu achava que era importante, porque dentro do horário de expediente não se tinha interesse em relação a isso. Então, esses cargos de poder, eu digo, tanto em redação quanto em organizações esportivas. E aí, nessa pesquisa, a ONU Mulheres mapeia, e os números são super fortes, só que saíram pouquíssimas reportagens sobre isso, pouquíssimas, assim. E eu acho que a gente fez um trabalho, né, de mandar para muitos jornalistas e tal, e eu não sei se era uma falta de interesse numa pesquisa que era um pouco mais parruda, não sei se é um tipo de conteúdo que não interessa mesmo, mas eu senti muita falta, assim, eu achei que era um dado que valia, que tinha um valor noticioso forte, sabe? Sim. Então, eu acho que vale sim a gente mergulhar nessas pesquisas, ir atrás dessas pesquisadoras e pesquisadores, e também ter esse olhar para o poder, né? Vamos cobrir o poder. A gente teve agora, faz um mês mais ou menos, na CBV, na Confederação Brasileira de Vôlei, que a única mulher lá no poder, a CEO Adriana Bear, ela foi demitida numa situação super estranha, assim, sabe? Porque ela estava indo muito bem, meio que teve um movimento dos conselheiros para demiti-la, e eu vi algumas reportagens sobre, mas eu não vi veículos jornalísticos com enfoque de gênero indo atrás desses desdobramentos para entender, para falar com ela. Então, acho que esse olhar para o poder também pode ser mais interessante para dar esse panorama geral, né? E aí a gente vai avançando como um todo, enquanto mulheres. É a base e o topo, A né? base top-down, olhar para cima e para baixo, é isso. Uhum. A gente está chegando aqui no nosso final. E, Olga, você comentou, antes da gente abrir a sala, você comentou de um relatório, de um guia. Não entendi, sinceramente, que eu estava preparando aqui a sala. Não entendi se está pronto, se você pretende fazer. Você pode explicar um pouquinho mais, por favor? Então, nesse contexto, né, desses meus incômodos, em parceria com a ONG Think Olga, cujo nome é só uma coincidência, porque me perguntam, você trabalha no Think Olga? Não, é só uma coincidência. Eu publiquei com elas um manual, elas têm uma série, né, de manuais de jornalismo humanizado, que é um guia para jornalistas que aponta os principais erros da cobertura jornalística em temas sensíveis de direitos humanos, e uma lista de boas práticas para esses jornalistas melhorarem essa cobertura. Então, os temas são racismo, violência contra a mulher. Então, são dicas do tipo, não passionalizar o crime, sabe? Dar nome aos bois ali, chamar as coisas pelo nome certo, fazer uma cobertura que não revitimize as vítimas. E Uhum. aí, um desses manuais que eu fui convidada para escrever é sobre jornalismo esportivo, e como criar essa cobertura esportiva livre de estereótipos, porque a mídia tem um poder muito forte de montar esse imaginário, né, coletivo sobre os temas. Então, às vezes a gente tem essa visão de que mas mulher não deve praticar esse esporte porque a mulher é mais frágil, mais fraca,
E muito dessa base desse pensamento, que é totalmente baseado em pseudocientífico, né? Não é verdade, ele vem de coisas da imprensa também. Então é importante que a imprensa tenha consciência desse processo. E aí esse manual ele foi publicado em 2018, chama Mini Manual de Jornalismo Humanizado, Jornalismo Esportivo, também está disponível gratuitamente na página da Think Olga. E aí, é esse manual que pode ser baixado, e aí a gente tenta levar, né, esse manual para estudantes de jornalismo, e aí a ONU Mulheres está com uma ambição, aí, com um objetivo de, a partir do ano que vem, atualizar esse material para a realidade de 2022, 2023, né, porque a gente teve avanços desde então, as coisas melhoraram, e hoje os desafios são outros. Mas de levar esse material para as faculdades e para as redações, promover debates, sabe, palestras, para que a gente também trabalhar em várias frentes, né? A gente trabalha a base, trabalha a gestão e trabalha também com a imprensa, porque como a Thalita disse no começo, a gente tem uma nova geração vindo, que já tem esse debate, né, muito mais naturalizado, a nossa que começou a falar sobre isso, mas tem o pessoal que está ali há mais tempo que às vezes não teve contato com esses assuntos, então é interessante levar para esse pessoal também, sabe, para que a gente consiga, como a gente fala na ONU Mulheres, melhorar o ecossistema inteiro, melhorar o ecossistema como um todo, para a gente conseguir alcançar essa igualdade e promover essa maior inclusão de meninas e mulheres em todas as áreas do esporte. Estou sentindo que eu estou falando muito aqui, gente, tá? Não, que é isso. Tem que falar A mesmo, gente que falando só agradece que coisas ouvir muito também. boas. Exatamente. Gente, para encerrar, aquela famosa pergunta, se algumas considerações, se tem alguma consideração final, se tem algo relevante nesse contexto que eu não perguntei, que vocês acham importante comentar, tá ali, não sei. E Eu se alguém, queria só... Pode desculpa, falar. e se quiserem também te acompanhar nas redes, como é que pode acompanhar seu trabalho? Legal. Eu queria fazer só um adendo, que é o seguinte, a Olga falou isso no começo e eu queria ressaltar. As mulheres, a gente tem uma coisa, né? Mulher no esporte erra coletivamente. A mulher no esporte não erra individualmente. Um erro de uma mulher jornalista esportiva, ela acaba sendo um erro coletivo. Então, é um erro que não é assim, a Thalita errou. Ó, como mulher é assim, como mulher erra, como mulher não devia estar falando disso. Então, eu queria que a gente olhasse para isso, que as pessoas olhassem para isso, que as pessoas parassem de coletivizar, existe essa palavra? O erro de uma mulher, porque de uma mulher jornalista esportiva. Nós vamos errar, a gente vai errar e vai errar normal, assim como os homens erram, que erram muito, erram mais até. E tá tudo certo, né? Somos humanos. Então é isso. Eu queria ressaltar que os nossos erros não devem ser coletivos, eles devem ser individuais, porque faz parte. E sobre as minhas redes, no Instagram é Vespatalita com Y, no Twitter Vespatalita com Y. Acho que é só Instagram e Twitter, né? Eu não vou passar o LinkedIn, que é muito cafona. Não precisa. E, obviamente, também no All Sport, né? Nas páginas do All, você tem feito os vídeos dos rios, Tem ganhado os prêmios. tem ganhado prêmios. Faz tempo que eu não ganho o prêmio. Vamos ver se esse ano sai algum. E você, Olga, como é que a gente pode seguir o seu trabalho? Eu tô @Olga Bagatini em todas as redes também, não fui muito criativa, né, para criar o perfil, mas é isso, meu nome mesmo. Queria convidar também a seguir as redes sociais da ONU Mulheres no Brasil, porque é ONU Mulheres BR, que a gente posta lá também muitas coisas sobre esporte, especialmente sobre esse projeto, né, que é o projeto que eu trabalho, que chama Uma Vitória Leva a Outra, que é um projeto que atua em todas essas frentes que eu estou falando, mas que também atua em território. Então, a gente oferece para meninas, hoje em dia no Rio de Janeiro, mas a gente quer ampliar isso para outros estados do Brasil, uma metodologia que empodera essas meninas por meio do esporte. Então, eu queria convidar quem está assistindo para conhecer o projeto, para acompanhar também, para que a gente vá fazendo isso, né? Mudando o ecossistema como um todo, como eu falei, que é a minha luta, meu objetivo. Legal demais. Thalita e Olga, e a quem nos acompanhou, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Acho que foi um papo bem bacana, trouxe coisas que eu desconhecia, abriu novas perspectivas. Espero que tenha ajudado também a quem viu, quem assistiu e quem vai assistir depois.
Obrigada, Gente, Dani. muito Valeu, Olga. obrigado. Valeu Prazer. pelo convite, obrigada aí pelo bate-papo, foi ótimo. Valeu, gente. Bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.